Ele pode chegar a 250 quilos. Nos machos, as presas se curvam para fora do focinho, e ele anda em bando, à noite, por boa parte do interior do Brasil. Esse bicho não devia estar aqui. Não é nosso. Não existe predador natural capaz de controlar a expansão dele. E o Estado brasileiro adotou o controle letal como estratégia. Desde 2013, o abate autorizado do javaporco pode ocorrer no país inteiro. Só que tem uma coisa nessa história que quase ninguém sabe. Em 1967, o Brasil proibiu, como regra, a caça da fauna silvestre. Em 2013, uma instrução normativa carimbou o javaporco com uma palavra: nocivo, e abriu a porta para matar em todo o território nacional. Hoje você vai ver como se caça um javaporco legalmente aqui, o que a lei proíbe fazer com o corpo dele depois e por que em 2024 o próprio IBAMA saiu a campo para fiscalizar não o animal, mas quem tem a autorização para matar. Começa pelo que acontece no mato, porque é a parte que ninguém explica direito. A norma federal é mais crua do que você imagina. Ela diz que o controle é feito por meios físicos e lista os instrumentos de abate permitidos: arma de fogo e arma branca. Isso mesmo, faca. Num bicho que pode passar de 200 quilos e que reage. E é aí que entra um dos métodos mais controversos autorizados no Brasil: o uso de cães, incluindo os chamados cães de agarre. Eles não ficam só no rastreio, agarram e contêm o animal até o controlador chegar. A norma também abre outras portas. Jaula e curral que atendam às exigências estão liberados. Substância química, essa sim, só com autorização específica. E tem uma linha no texto que vale ler devagar. Fica proibida qualquer prática de maus tratos. Essa é uma das regras mais controversas de todo o debate sobre o javali no Brasil. Porque tem gente que olha uma caçada com cães de agarre e enxerga exatamente isso. Do lado dos protetores, o argumento não é só sobre o javaporco, é sobre os cachorros, transporte em gaiola, ferimento, morte no confronto, exposição à doença. Um cão de agarre entra num embate com um bicho que pode pesar várias vezes o peso dele. Do outro lado, quem faz o controle responde que em mata fechada é o que alcança o animal, e que sem cão a manada simplesmente não é encontrada. E olha, os dois lados estão descrevendo a mesma cena, eles só discordam sobre o nome dela. Mas suponha que deu certo, o javaporco caiu, e agora? Agora começa a parte estranha. 250 quilos de carne, couro e osso, e legalmente nada daquilo pode virar negócio. A norma proíbe comercializar, proíbe doar, proíbe usar como matéria-prima para produto industrializado. Transportar o javali vivo, capturado, também não pode. E o motivo é sério, não é frescura de papel. Esse bicho pode carregar doenças que pegam em boi, em ovelha, em cavalo e em porco de criação. O próprio IBAMA escreve que a condição sanitária dessa população ainda é desconhecida. Sem análise sanitária, ninguém sabe o que existe dentro daquela carcaça, e quem decide consumir assume sozinho o risco. Então para e pensa na conta dessa noite. Combustível, munição, cachorro, horas no escuro, um bicho enorme no chão e R$0 declarado no fim. O que sobra daquela noite inteira é uma linha num sistema do governo. E é essa linha que a gente precisa olhar agora. Porque para chegar até aquela noite, legalmente são 5 passos. Registro técnico federal do IBAMA, na descrição, manejo de fauna exótica invasora. Certidão de regularidade. Autorização de manejo pelo sistema CIMAF. Registro das armas no Exército, se for usar arma de fogo. E no fim, relatório obrigatório do que você fez. Mas tem uma peça que segura o edifício inteiro. A autorização só vale acompanhada de declaração assinada por quem detém o direito de uso da propriedade, com o nome de cada integrante da equipe. Sem a assinatura do dono da terra, não existe caçada legal. Aquela assinatura é a fronteira entre controle e crime. E aqui tem o detalhe que muda tudo o que vem agora. Quem preenche essas informações é o próprio controlador. O sistema é declaratório. Você declara onde foi, com quem foi, quantos matou. Um sistema declaratório funciona muito bem enquanto ninguém for conferir. Aí o IBAMA foi conferir. Entre os dias 4 e 8 de novembro de 2024, uma operação chamada Pumba rodou o Rio Grande do Sul. O alvo não era o javaporco, eram as declarações lançadas no CIMAF.
Os agentes pegaram o que estava escrito no sistema e foram bater nas porteiras para ver se batia. 41 controladores notificados. E vale separar os dois grupos, porque não é a mesma coisa. 16 na região do Parque Estadual do Turvo e da terra indígena Nonoai, no noroeste, notificados para apresentar a anuência dos proprietários, aquele papel assinado. 25 na região da Campanha. E nesse grupo, a apuração aponta a autorização de controle de javaporco, obtida sem o consentimento do dono da propriedade, em possível fraude, segundo o próprio órgão, destinada a adquirir ou manter registro de arma. Lembra do quarto passo? Quando tem arma de fogo, parte da documentação passa pelo Exército. E é justamente esse o proveito que o IBAMA aponta na suspeita: a autorização para controlar javaporco valendo por outra coisa. E não foi a primeira vez. Na operação do ano anterior, 89 controladores foram autuados por inserção falsa em sistema oficial. Agora eu preciso ser exato, porque isso importa. São indícios e notificações, não condenação. E são dezenas de pessoas num universo de milhares que fazem o serviço direito, muitas vezes de graça, a pedido do produtor que perdeu a lavoura. Ninguém aqui está dizendo que controlador é bandido. E também não é o caso de dizer que o total de abates do país foi inventado. A operação não mostra isso. O que ela mostra é outra coisa, e talvez pior, que a base pode estar misturando controle real com autorização emitida sobre uma propriedade, cujo dono talvez nunca tenha autorizado nada. E quando a origem do dado fica duvidosa, o país perde a capacidade de medir o próprio problema. E o órgão reagiu. Depois da operação, o IBAMA suspendeu a emissão automática de autorizações no entorno do Parque do Turvo e da terra indígena Nonoai. Agora, para liberar, é preciso comprovar que tem javali na área. E por outro caminho, essa mesma fronteira, onde termina o controle e começa a caça esportiva, chegou ao Supremo. Uma entidade nacional de proteção animal entrou com ação contra a lei catarinense que regula o abate. A tese, sob o pretexto de regulamentar manejo, a lei acabou liberando caça esportiva e o Estado invadiu a competência da União para legislar sobre fauna. E a petição cita investigações do IBAMA e da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina que identificaram criadouros clandestinos de javali, vários dentro de área de preservação permanente, com o objetivo de abastecer a caça sob pretexto de controle. Abrir criadouro novo está proibido no Brasil desde 98. Criar bicho para soltar e caçar é o oposto exato de controlar. E não é a primeira vez que isso aparece nessa história. Olha a frase da cartilha oficial do IBAMA sobre como o javali entrou aqui. Boa parte dos animais foi trazida clandestinamente do Uruguai, em caminhões, por pessoas interessadas na criação ou mesmo na introdução com propósitos cinegéticos. Cinegético quer dizer uma coisa só: para caçar. Do outro lado, a Procuradoria do Estado responde que a lei estadual apenas detalha a norma federal e que em vários pontos é até mais restritiva, proíbe métodos considerados cruéis e exige a autorização do proprietário. O relator levou o caso direto para o plenário, e até o fechamento deste roteiro, o julgamento estava interrompido por um pedido de vista. Pelo regimento, o prazo é de até 90 dias, depois dos quais o processo é liberado automaticamente. Enquanto isso, a lei continua valendo e o gatilho continua sendo puxado. E aí vem a pergunta que interessa: essa matança toda está resolvendo? Tem um estudo publicado na PLOS ONE em 2020 que modelou diferentes formas de controle usando dados de duas populações reais de javali. Uma em Castel Porziano, na Itália, outra na floresta de Dean, na Inglaterra. E eu entrego a limitação antes do resultado. São populações isoladas. O Brasil é o contrário disso, território aberto e continental. Aqui é mais difícil, nunca mais fácil. Em Castel Porziano, remover 20% da população por ano não segurava o crescimento. 40% gerava só uma queda marginal. As reduções mais consistentes apareciam com remoções anuais de 60% a 80%. Todo ano, sem falhar. E a má notícia para o outro lado, dita pelos próprios autores. O controle de fertilidade sozinho não foi eficaz para reduzir a população no prazo estudado. Mas na floresta de Dean, juntar os dois mudou tudo. Com 60% de abate, chegar à meta do estudo, baixar para 400 animais, levava 10 anos. Somando 40% de contracepção, caía para 5%. Naquela simulação, com uma remoção anual de 60%, os dois métodos juntos chegaram à meta na metade do tempo.
Só que o componente contraceptivo dessa combinação tem um problema prático. Aquela isca na ração ainda não existe pronta. Os imunocontraceptivos disponíveis exigem capturar e conter o animal para aplicar. E capturar o animal é exatamente o problema que a vacina deveria resolver. E aí chega a parte que mais me incomodou em tudo isso. Quando o número de javaporcos abatidos sobe, isso pode significar 3 coisas completamente diferentes. O manejo ficou mais eficiente, o esforço aumentou, tem mais gente caçando, ou simplesmente existem mais javaporcos do que antes. E não sou eu inventando a dúvida. O relatório técnico do IBAMA olhou para o próprio salto de abates de 2016 e escreveu que não era possível inferir a causa, por falta de consolidação do esforço de controle. Em 2018, o órgão reconheceu que os dados disponíveis ainda não permitiam avaliar a eficiência dos métodos. Esse é o buraco. Contar carcaça não é medir controle. O Supremo vai decidir se a lei catarinense fica de pé, vai dizer quem regulamenta e quais métodos valem. Mas não vai responder a única pergunta que importa nessa história toda. A mesma que eu fui procurar, e não encontrei ninguém capaz de responder. Depois de tudo isso, as noites, os cães, as facas, os relatórios, quantos javaporcos ainda estão vivos no Brasil? Se você curte esse tipo de caos, o caos real, o que dá para medir com documento na mão, se inscreve no canal. Tem muita coisa assim rolando embaixo do nariz do Brasil, e a gente está contando uma por uma.